Olá, o Pauta Especial está no ar e no programa de hoje vamos conversar sobre o Setembro Azul, uma campanha que busca conscientizar a população sobre a inclusão de pessoas com deficiência auditiva. Vamos conversar também sobre a adoção em Alagoas, como o estado de Alagoas está em relação aos processos de adoção. É agora no Pauta Especial que já está no ar. Setembro é marcado por diversos eventos da comunidade surda. Eles são voltados para a conscientização sobre a acessibilidade. A Associação dos Amigos e Pais de Pessoas Especiais faz um trabalho aqui em Alagoas voltado para essa população e para falar da importância das campanhas e das conquistas da ONG, a pedagoga Isabel Alvim e sua intérprete Andréa Gonçalves estão aqui comigo no estúdio. Eu nunca fiz uma entrevista assim, eu achava que ia conversar com você e ela ia interpretar, mas aqui é o contrário. A Isabel é que é entrevistada, que não fala, porque não escuta, e a intérprete é a Andréa Gonçalves. Primeiro eu queria saber, Isabel, você é pedagoga? Sim, sou formada em pedagoga, tenho 1 ano, me formei nessa profissão. E hoje eu ensino a crianças surdas no AEE. E essas crianças surdas, elas são pessoas jovens, a idade que for, mas o principal é a comunicação, realmente, que é a língua de sinais, estimular isso com essas crianças. Porque sabemos que realmente muitos não conseguem ter essa comunicação, então eu, muito preocupada também, muitos professores também não conseguem entender isso. Então eu tento ajudar essas crianças para que elas possam ter uma comunicação melhor e elas possam desenvolver como a língua dela, que é a língua de sinais, e consiga ter um desenvolvimento melhor na sociedade, consiga ir para uma escola, consiga futuramente encontrar um trabalho de diversas áreas realmente, que a sociedade possa ter essa interação e essa comunicação. Isso é importante para o estímulo da criança, que ela possa realmente entender isso e com o tempo ela possa crescer, ela mesma possa desenvolver como pessoa realmente e ter esse intercâmbio com a sociedade e ela possa evoluir e possa se engajar em outras atividades aí fora, como a faculdade, o trabalho. É muito importante isso para ela, então isso pode acontecer realmente por conta dessa comunicação. Como no Brasil tudo é medalha de ouro, se eu tivesse uma medalha de ouro aqui eu já colocava em você, né? Você tem ideia dessa conquista para outras pessoas? Então, realmente, eu como uma pessoa surda, isso é importante para que outras pessoas possam me ver na sociedade e veja que realmente o surdo é capaz de ter uma educação, de ter um trabalho, de ter um casamento, de ter filho. Então, ele é capaz realmente. A sociedade pode ver isso e muitas vezes eles, surdo é difícil, é incapaz, não consegue, existem muitas barreiras. Não, o surdo é realmente capaz. Ele consegue conquistar os espaços dele. Consegue escrever, consegue se comunicar, se interagir com o ouvinte. Muitas vezes as pessoas ouvintes não conseguem entender a vida do surdo. Então, realmente, eles podem abrir a mente, me vendo e vendo, batalhando realmente nessa profissão, nessa área, nessa minha vida realmente. Passar essas informações para ele, a sociedade pode abrir a mente e eu percebo que hoje realmente falta isso na comunidade, né? Então, hoje os surdos estão lutando para poder mostrar isso para a sociedade e que eles possam realmente ver, as pessoas possam ver e sentir no mundo todo que eles realmente podem progredir, que eles são capazes de ter interesse realmente de aprender um curso, as pessoas possam aprender um curso e possam ter até a comunicação com ele. Então, os surdos realmente são maltratados, são humilhados, mas eles continuam brigando aí, querendo ocupar os espaços dele. Eu acredito que isso pode realmente acontecer e a sociedade pode progredir nesse sentido. E foi por isso que você quis ser professora, ser pedagoga e assumir esse compromisso? Isso mesmo. Foi por meio disso que eu queria realmente ajudar, né? E que as pessoas podiam realmente entender que essa visão que eles tinham de humilhação, de briga, de luta, isso poderia mudar realmente. A sociedade poderia mostrar para as pessoas que eles realmente podem, que eles são valorizados, que eles são importantes, que eles são exemplo para a comunidade, para a sociedade. Eu sei que foi um desafio muito grande, né? Para todos nós. Imagine para uma pessoa que passou pelo problema de não escutar e depois não falar.
mas você foi ajudada por quem? Foi um esforço próprio? A família te ajudou? Uma organização, uma estrutura? Então, realmente, minha família me ajudou bastante, né? Como eu tinha falado, eu nasci ouvinte. Com o tempo fui perdendo a audição quando eu tinha 1 ano e 3 meses por conta da meningite. E com o tempo a família ficou assim preocupada. E muitas vezes a família não sabia a língua de sinais, então foi crescendo e a gente trabalhando a comunicação por meio de mímica. Tinha algumas barreiras realmente, algumas informações para as famílias também não tinham essa informação da comunicação com pessoas surdas. Então a gente foi tentando, né? Foi em escolas. Dentro da sala de aula tinha pessoas surdas especiais na sala de ouvinte, que também sabia a língua de sinais. Então foi me ajudando, isso foi acontecendo, eu fui percebendo, fui aprendendo, fui desenvolvendo. Tinha outra aluna também surda igual eu, então fui percebendo que ela conseguia se comunicar, que era bom. Então fui tentando aprender com ela, interagindo com outras pessoas surdas. Fora também, na rua, muitas pessoas também não conseguiam se comunicar por meio de mímica. Então eu voltava para a escola e tinha essa comunicação. Eu via essa diferença que lá fora não tinha, dentro da escola eu tinha. Então eu comecei a ensinar isso para minha família desde pequena. E fui tentando incentivar elas a aprender e passar para elas alguns sinais. E elas foram aprendendo, foram desenvolvendo isso. Mas assim, a família, ela nunca, como eu tinha falado, nunca fez curso mesmo. Isso foi, elas foram aprendendo, desenvolvendo e hoje consegui. Hoje, realmente, eu tenho uma comunicação fluente dentro da minha casa. Consigo me comunicar bem com ela. Hoje não tenho mais dificuldade, a dificuldade foi esquecida. Consigo resolver algumas coisas, até alguns problemas, eu consigo me comunicar bem com ela. Hoje é bem melhor. Se por acaso não soubesse, então eu realmente... Isso seria difícil para mim, não conseguiria resolver algumas coisas, esse problema iria continuar. Então, a comunicação realmente resolve a situação muito mais rápido. A comunicação é muito importante. E há muitas famílias que têm filhos surdos dentro de casa, que vê que tem essa dificuldade, então tenta se comunicar também com o seu filho, para que ele possa desenvolver a comunicação e também a fluência dentro da família. Bom, isso está resolvido na família, né, no trabalho, mas e no conjunto social? Na rua, nas organizações? Como é que você encara esse problema? Então, hoje, né, eu já tenho percebido por aí que falta realmente a dificuldade da comunicação na área da saúde, na área jurídica, na área educacional, que realmente não tem essa comunicação. E eu fico muito preocupada com isso, porque eu já passei por diversas barreiras na minha vida. Por exemplo, eu fui ao médico e para poder me comunicar com ele eu tive que escrever. Então foi difícil a comunicação com ele. Muitas vezes eu fico angustiada com isso. Então tive que levar a minha família. Sempre, o tempo todo, eu tenho que levar a minha família. Então eu queria resolver minhas coisas sozinha. Muitas vezes, por conta disso, da comunicação, eu não consigo. Eu queria ter uma comunicação mais direta. E muitas vezes, esse profissional que precisa ter essa comunicação direta comigo, de uma forma particular, conversar, passar para mim as informações, né? Então, isso é importante. Eu fico muitas vezes com vergonha, porque muitas vezes, de uma forma particular, às vezes você atende mim, por exemplo, no surdo, o ouvinte, quando é um acontecimento de divórcio, uma separação, e como que ele vai conseguir entender essa... Então, é muito difícil isso. Todos nós precisamos realmente divulgar essa importância da comunicação com eles e que todos possam aprender a língua de sinais, para que eles também possam desenvolver, ter autonomia, né? Muitas vezes as pessoas tentam conversar comigo falando e eu não escuto, eu não consigo, eu não tenho como falar. Então, eles vão embora, desistem de mim. Aí quando falar, tá certo, aí vai embora, aí vai, pessoas se afastam de mim, eu fico triste com isso. Então me chame, converse, por quê? Tente se inteirar no meu mundo realmente. Por exemplo, eu fui para Recife, fui para um voo para Recife e muitas vezes eu não conseguia me comunicar por conta disso, né? Então eu escrevi. E a pessoa tentou falar comigo. Aí muitas vezes eu não... E consegui uma outra pessoa que viu que realmente conseguia se comunicar comigo e foi muito bom. Eu fiquei admirada. Aqui em Maceió também. Então, todo no Brasil isso tem que acontecer. A comunicação com o surdo e ouvinte precisa realmente aceitar. Por exemplo,
O curso de inglês, as pessoas conseguem se comunicar. Eu, com minha língua de sinais, consigo me comunicar. Mas e o ouvinte? Será que ele me entende? Que barreira? Então a barreira é com ele, não é comigo a barreira, porque ele que está se negando a aprender essa língua para se comunicar comigo e abrir. E a sociedade possa realmente acabar com essa humilhação, quebrar esse paradigma realmente, que toda a sociedade tem que lutar realmente, tem que abrir a mente para que elas possam aprender até hoje e ter a comunicação fluente. Seria muito interessante que a sociedade toda aprendesse também a língua de sinais, né, para se comunicar com todo mundo, como aprendeu outros idiomas, né? Mas agora tem uma série de pessoas nos acompanhando e eu queria que você ajudasse também a elas a encontrar um norte. O que fazer quando se achar numa situação como essa? Existe uma escola especializada? Existem escolas, estrutura para atender ao surdo? Então, tem escola com facilidade para intérprete, né? Mas são poucas, né? Dentro da sala de aula. A escola bilíngue de verdade ainda não tem aqui em Alagoas, mas vamos ter uma nova escola, o IRIS, né? Que tem esse objetivo, que muitos surdos vão poder realmente. Os que nascem surdos nessa escola de zero, até que eles já são surdos mesmo, vão poder oralizar, ou melhor, vão poder falar a língua de sinais realmente. Isso não vai ser mais uma barreira na comunicação para eles. Muitas vezes a criança ouvinte, ela está lá, não está ouvindo, o surdo não está ouvindo, aí vai passando as informações, mas depois isso vai conseguir. Ele vai entender a língua de sinais, porque desde criança ele vai ter esse contato com ele. Vai ter esse contato, ele vai aprendendo e essas palavras vão fluir na mente dele. E ele vai realmente, vão crescer juntos. Isso vai ser importante para a interação dele para a língua de sinais, até o final das suas vidas, né? Até o fim. Então é importante ter essa comunicação. A Libras é importante. Então o IRIS, também tem pessoas lá que é EJAI, que tem professor bilíngue, a professora bilíngue, que ela é ouvinte, mas se comunica por meio da língua de sinais. Então, muitas vezes o EJA, ele entende a comunicação, todas as matérias. Por quê? Por conta da língua de sinais, que eles conseguem entender bem essas informações e vai aprendendo dentro da sociedade e eles vão conseguindo ter identidade própria. Como é que eu agradeço a ela na língua dela? No próximo bloco a gente fala sobre adoção. Vamos saber como funciona o novo sistema de cadastro de adoção e como andam os processos aqui no estado. Até já.